Eu estava remexendo na minha biblioteca, arrumando ali atrás, arrumando uma estante atrás de um livro, e peguei esse volume aqui, ó, as memórias, o segundo volume das memórias do líder comunista pernambucano, Gregório Bezerra, um ícone do comunismo brasileiro. Nesse livro aqui, na sua memória, Gregório fala, ele se refere, ele usa a palavra pederastia, se referindo à viadagem que ele viu e que ele tomou conhecimento nas várias prisões pelas quais ele passou. Afinal, foram mais de 23 anos que esse homem passou preso, nos cárceres militares e civis. Então ele conta sobre a pederastia, essa palavra que ele usa. E usa-se, naquele tempo se usava assim, pederastia passiva e pederastia ativa, quer dizer, o que comia e o que dava, o viado ativo e o viado passivo. Pois bem, e ele falava isso, ele usava essa palavra, uma referência assim depreciativa, pejorativa, condenando a prática da viadagem, da baitolagem no cárcere. Naqueles tempos, os comunistas eram considerados avançados politicamente, vanguardistas de esquerda, revolucionários, etc. Então, aquela conversa vazia que nós já conhecemos. Mas no campo das modas e dos costumes, eles eram para lá de atrasado, reacionário e sem léguas à direita. Nos novos tempos, né, com a chegada do PT ao poder, os esquerdinhas que passaram a ser direitistas e reacionários, se aliando a Sarney, se aliando a Collor, a Maluf, embora em termos de modas, de costume, principalmente de ladruagem, aí eles sejam para lá de avançado. Não só admite, como mais ainda defende como bandeira programática do partido a oficialização da viadagem. Os comunistas chamavam a viadagem de pederastia. Já os petistas adotam a pederastia como estilo normal de vida. Os comunistas eram de um tempo em que fumar era bonito e dar o furico era feio. Hoje em dia, com as esquerdas brasileiras aí no poder, os tempos são outros. Fumar hoje em dia, fumar é feio e dar o furico é lindo. Eu estou fazendo essas considerações a respeito dessa palavra que já tinha me fugido da memória, nunca mais eu tinha escutado essa palavra pederastia, o homossexualismo. E eu me lembrei de um detalhe. Na década de 30, um detalhe que eu quero, não deve ser do conhecimento de alguns amigos meus das esquerdas, alguns amigos comunistas principalmente. Na década de 30, lá na falecida, na extinta Rússia, sob o Stalin, sob o comando de Stalin, iniciou-se um período de repressão, de perseguição da bexiga lixa contra os viados russos. Vários artigos contra o homossexualismo foram escritos nos códigos penais da Rússia quando era governada por Stalin. Vejam só, eu tenho um trecho aqui de um cabra chamado Nikolai Krylenko, comissário do povo. Era o nome que esses idiotas usavam para designar ministro. No caso, esse cara era ministro da Justiça. Eu vou transcrever exatamente uma frase desse sujeito. Nikolai Krylenko, comissário do povo do governo de Stalin. Ele disse o seguinte: o homossexualismo é o produto da decadência das classes exploradoras, que não têm nada para fazerem. Em uma sociedade democrática fundada sobre princípios sadios, para tais pessoas não há lugar. Um ministro da Justiça do governo comunista de Stalin. Stalin é aquele líder que o recém-falecido Oscar Niemeyer dizia que foi o maior estadista que o mundo já viu, né? E que é líder na cabeça da turminha que meus amigos do PCdoB, esses dias vocês aqui em Recife fizeram uma festa de confraternização e um dos itens lá era LGBT, leis, gays, travesti, bissexuais, sei lá, uma sigla da bexiga para designar os viados e as sapatonas. Eu gostaria depois de saber a opinião de vocês sobre isso, sobre esse comissário de Stalin, o comissário do povo de Stalin. Esse cara,
no governo do Stalin, a homossexualidade chegou a ser considerada contra-revolucionária. Uma manifestação, sabe de quê? Da decadência da burguesia. Não é arretado isso? Em 52 seria escrito na grande enciclopédia soviética, enciclopédia oficial do comunismo: a origem do homossexualismo é ligada às circunstâncias sociais cotidianas. Para a grande maioria das pessoas que se dedicam ao homossexualismo, tais perversões se interrompem tão logo que a pessoa se encontra em um ambiente social favorável. Ou seja, se elas estão num ambiente social desfavorável, aí pode ser viado, pode ser homossexual. Na sociedade soviética, com os seus costumes sadios, está na enciclopédia, viu, soviética? Na sociedade soviética, com os seus costumes sadios, o homossexualismo é visto como uma perversão sexual. A legislação penal soviética considera o homossexualismo punível. Isso está escrito lá. Eu comecei falando de pederastia para chegar em outra viadagem, em outra baitolagem dos tempos modernos. A baitolagem sobre uso de expressões, de palavreado que está na moda, que eu me divirto muito. Lá pela década de 60, final de 60, começo de 70, quando a revista Veja, a única publicação semanal, a única grande publicação semanal do país, criou uma expressão para designar grandes quantidades, grande volume de dinheiro, disso, daquilo outro. Era a época, se lembra, do Brasil Grande, tudo era medido em números, o Brasil Grande, e não sei quantos bilhões, não sei quantos mil quilômetros, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo. Então a revista Veja criou a expressão algo em torno de, quando queria falar 20 bilhões de dólares, dizia assim, algo em torno de. Uma edição, eu me lembro bem, uma edição semanal dessa revistinha, eu contei 8 vezes, em reportagens diferentes, em 8, essa expressão, algo em torno de. Eu me arretei e escrevi uma carta para a redação, que nunca publicaram, mas coincidência ou não, daquela época em diante, pararam. Diminuiu sensivelmente o uso disso aí, algo em torno de. Hoje em dia, raramente eu vejo. Em compensação, para ocupar o lugar dessa aí, nos últimos tempos, nos tempos modernos, nos tempos, não, antes mesmo do PT, dos esquerdinhas brasileiros chegaram ao poder, que os petistas que eram mestres naquela nível de categoria, né? Categoria, qualquer classe profissional passou categoria, qualquer rua, qualquer ajuntamento, comunidade, não se fala mais rua, nem bairro, nem cidade, comunidade. De repente, essas viadagens dos últimos tempos. Então, criou-se uma série desses tipos de coisas, de uns tempos para cá, e algumas, como eu disse, eu me divirto demais. Praticar preço. Vocês já viram? Eu já vi o cara praticar esporte, praticar natação, mas um tecnocrata aí, um babaca, inventa essa praticar preço. Aí todo mundo, muita gente usa, o fulano está praticando um preço, vai te lascar com o negócio de praticar preço. E nos tempos mais recentes ainda, inventaram um tal de agregar valor. O que quer que isso signifique? Agregar valor. Alguém inventou aí, muita gente usando, porque eu estou agregando valor, fulano está agregando valor, e por fim, a mais moderninha, essa é coisa bem recente, quando o Brasil se candidatou agora para sediar a Copa, é a tal de mobilidade urbana. Aqui em Recife, que era até uma secretaria, o novo prefeito, Secretaria de Mobilidade Urbana. Esses dias eu estava ouvindo a Rádio Cultura de Palmares, tem lá alguém que cuida da mobilidade urbana. Tanta carroça, tanto carro de boi, tanta bicicleta, que tem um cara lá dando uma entrevista na rádio sobre mobilidade urbana em Palmares. Por fim, para encerrar esse negócio sobre palavras, sobre viadagens palavrísticas, eu queria só registrar minha tristeza com o desvirtuamento de 2 palavras que me são muito caras. A primeira é a palavra balada, da qual eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância, até por causa da música do Agostinho dos Santos, o saudoso, balada triste. Então balada era um gênero musical, romântico, que caracterizava aquele romantismo do nosso tempo. Balada hoje em dia é festa, é zorra, é zona, vamos pra balada. E eu, sempre que eu vejo isso, vamos pra balada,
eu fico com o coração sangrando. E a outra palavra que eu lamento demais o desvirtuamento é a palavra banda. Banda para mim, a banda para mim é isso aqui, ó. Banda 15 de novembro, lá de Palmares. Essa foto foi feita em 1959. Essa foto é de 59, da década de 50. Eu tinha 13 anos. Quer dizer, eu devia ser mais ou menos do tamanho desse pirralho que está aqui. Aqui à frente, o maestro Getúlio, garbosamente vestido na sua farda de sargento da Polícia Militar de Pernambuco. Olha só a quantidade. Então, banda era isso. Os músicos em 4 fileiras, né? Os músicos fardados, tocando dobrado, desfilando pela rua, as 2 tubas aqui na frente. E hoje em dia, quando eu vejo dizer fulano de tal e banda, o grande cantor vai se apresentar ao seu fulano, ao seu Valença e banda, chega a me dar uma tristeza. O nome, rapaz, é conjunto, é orquestra, fulano de tal, isso é orquestra, fulano de banda é isso aqui. Então essa é uma palavra que eu lamento demais, que esteja sendo usada para outras finalidades. Mas a língua é dinâmica, né? A língua vai se transformando e a gente faz dela o uso que quer. Eu só espero não estar vivo no dia que essa turminha que está no PT baixar um decreto obrigando a gente a chamar pitomba de jaca e chamar urubu do meu louro. Um bom final de semana para vocês.